E nesta noite temos um pregador diferente. Os irmãos estão acostumados com os nossos pastores, as nossas pastoras. E hoje nós temos o diácono Marcelo, o nome de oração. Pedi para ele se aproximar daqui. É o homem que está sempre conosco aqui nas madrugadas de oração às terças-feiras. E é um aluno do IBRA. Logo mais estará sendo consagrado a pastor, se Deus assim o chamar. Amém? Gostaria que o Michel exibisse para a gente número 6, de 24 a 26, por gentileza. É possível? Número 6, de 24 a 26. Diz assim na minha versão: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. É uma missão tanto quanto desafiadora, mas nós sabemos que o irmão Marcelo está acostumado com desafios. E ele vai dar conta do recado. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, glorificado seja o teu nome, exaltado. Nós te agradecemos, Senhor, nós te engrandecemos por esta noite maravilhosa, por este dia, Senhor, que nós comemoramos, o dia do pastor. Obrigado, Senhor, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pelas nossas pastoras, que têm tanto nos abençoado no ministério desta igreja. Ó Deus, e agora de modo especial queremos pedir que o Senhor continue abençoando a vida do irmão Marcelo, nosso diácono, que vai trazer a ministração nesta noite. Sê com o teu filho, Senhor, unge os teus lábios, unge, Senhor, os ouvidos de cada um de nós também, que estaremos atentos à palavra que está sendo ministrada neste auditório, nesta igreja, neste lugar. Nós oramos agradecidos por tudo, no nome precioso de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado, meu irmão. Realmente é um grande desafio, né? Estar aqui na frente para levar uma ministração é sempre uma grande responsabilidade. Responsabilidade porque quando a gente tem um compromisso de andar na palavra de Deus, nós sentimos esse peso do que isso representa. Porque quando estamos aqui na frente, nós não vemos só falar, nós não vemos só discorrer sobre determinado versículo, nós também vamos dar um testemunho daquilo que a palavra de Deus representa e faz em nossas vidas. Amém, meus irmãos? E hoje é um dia especial, né? E hoje é um dia muito especial porque hoje é dia de homenagear esses homens, essas mulheres que escolheram este caminho tão desafiador, tão desafiador. Cuidar de gente, cuidar de gente, cuidar de gente por meio do chamado que tiveram do nosso Deus. Que responsabilidade, que responsabilidade, nossos pastores, que têm esse ofício de levar a palavra, mas principalmente do cuidado, de ter de colocar as ovelhas no aprisco que Deus colocou como direção em suas vidas. Eu queria que o meu irmão Michael abrisse em 1 Pedro, capítulo 5, os versículos 2 e 4, por gentileza. Eu quero ler junto com a igreja, porque eu leio minha versão, às vezes dá uma diferença, eu gostaria de ler junto Diz assim, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Que pastoreie o rebanho de Deus que há entre vós, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu podia encerrar o culto só falando
deste versículo daquilo que nossos pastores representam. Porque tudo que está escrito aqui, os nossos pastores fazem, são. Eu tenho certeza absoluta que você que faz parte desse ministério sabe do que eu estou falando. Eu estou aqui mais ou menos há 14 anos. Há 14 anos. Eu posso dizer para vocês que o que está escrito aqui, os meus pastores fazem. Amém, meu irmão? Como é bom a gente falar de coisas sinceras do nosso coração. Eu não sei se você já tiver alguma oportunidade de estar num evento, num aniversário, e tomado de surpresa, alguém disse, eu queria que fulano de tal falasse, desse uma palavra aqui, e aquela pessoa não é referência para você, você não guarda isso. É desconfortante, né? Você fica procurando palavras. Você fica ali olhando para um lado, para o outro, e principalmente nós que vivemos sob o jugo da palavra, eu particularmente tenho essa preocupação, não gosto de estar falando algo que eu não acredito, é uma dificuldade terrível, você fica constrangido, aí você fica procurando palavras ali, aí tu diz, não, que Deus te abençoe, e você vai sendo você resume bem aquilo que você vai falar, para não falar mais daquilo que você próprio não acredita. Mas como é bom estar falando daquilo que nós não só ouvimos, mas do que nós vemos de testemunho prático de nas nossas vidas. E às vezes, meus irmãos, vocês que estão aqui embaixo, eu sou ovelha, e passo a maior parte do tempo aí embaixo, ouvindo os nossos pastores, aqui na frente, levando a palavra. A gente muitas das vezes não mensura essa responsabilidade. A gente às vezes vê ali uma pessoa falando, levando uma palavra, mas a gente muitas vezes não mensura o que isso realmente representa. Nossos pastores não estão só falando, não estão só pregando sobre um versículo, eles estão dando um testemunho. Eles estão levando aquilo que Cristo representa e o que Cristo fez em suas vidas e o que Ele quer para a vida das suas ovelhas. E isso fala muito forte ao meu coração, porque vocês, como sabem, eu sou militar. Acho que a maioria que sabe, eu sou militar. Eu tenho passei mais de 32 anos na carreira, e nesse interstício de carreira, eu fui pastor, eu liderei, mas também fui liderado. Eu tive por diversas oportunidades, com comandantes que estiveram direcionando algumas situações, e era comum nós fazermos reuniões. Era comum nós termos ali sentado, ouvindo orientações, e outras questões a mais, para que nós pudéssemos desenvolver o nosso trabalho. Isso era muito comum na nossa profissão. E eu sempre carreguei comigo essa uma preocupação de observar, de olhar, de ver aquelas pessoas e reter aqueles bons exemplos para que eu pudesse construir uma carreira sólida naquilo que eu acreditava e naquilo que eu deveria fazer. Então eu fazia sempre uma análise, retia o que era bom, descartava aquilo que eu não considerava que era ruim, e isso era muito comum, É muito comum você ouvir pessoas falarem aquilo que não vivem, Aquela famosa frase, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Talvez seja o mais cotidiano aquilo que a gente ouve em nossa vida. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Como é comum a gente cruzar com pessoas dessa forma. E eu me lembro uma certa oportunidade, uma certa oportunidade, eu fui chamado para um auditório, e tinha uma autoridade de alta patente, e ele começou a falar de um livro, E quando ele falava desse livro, ele dizia assim, esse livro, vocês têm que ler esse livro. Esse livro mudou a minha vida. Ele me fez repensar muitas atitudes, muitos comportamentos. E aquilo me chamou a atenção, eu fiquei curioso, porque aquela pessoa tinha uma rejeição enorme. Acho que não vou nem dizer, depois eu digo para Jair quem é, Jair é militar, amigo nosso aqui de caserna. Mas aquela pessoa tinha uma rejeição enorme junto à tropa. E eu fiquei ali observando a rejeição enorme. Era uma pessoa que a gente tinha assim ele tinha uma reprovação extremamente grande. E eu fiquei ali olhando e fiquei curioso. Mas que livro é esse? Já sei o que eu não vou ler. Eu já sei o que eu não devo ler. E quando ele fala o nome do livro, aí que eu fico surpreso. O Monge Executivo. Quem já leu esse livro aqui, Monge Executivo? O Monge Executivo. Acho que um dos primeiros livros assim que eu
fiz uma leitura mais didática. Acho que quem leu o Monge Executivo, fazendo um resumo, o Monge Executivo, ele fala de uma liderança servidora, ele fala de respeito, ele fala de empatia, ele fala de liderar pelo exemplo. E isso acontece com uma pessoa que passa por uma crise muito forte, existencial, e ele é levado ao mosteiro, e ele passa por esse processo, ele faz uma reformulação, ele sai daquele, lá era um mosteiro, ele sai totalmente transformado, entendeu? Consciente que a vida que ele levava estava totalmente fora de rumo. E isso estava trazendo prejuízo na vida profissional dele, na vida, na sua família. Ele não entendia o porquê, mas quando ele foi para lá, ele entendeu tudo isso. Então, quando eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, como é possível? Tudo que esse livro representa, este homem não faz. Ele vai na contramão. E é isso que muitas das vezes, meus irmãos, que eu faço esse pequeno prenúncio, apenas mostra quanto nós temos líderes, péssimos líderes, pessoas que estão só para falar para a plateia, mas que não tem exemplos para dar. E isso é muito ruim, porque nós precisamos de exemplos, nós precisamos de referência, o ser humano precisa de referência. Precisamos de pessoas que possam nos ensinar durante a nossa caminhada de vida. Assim que nós fazemos com nossos filhos. Eu tenho certeza absoluta, isso é uma unanimidade, os pais são referência para os seus filhos. Os filhos que são criados em lares cristãos, que têm os bons exemplos, eles têm uma tendência muito grande a seguir o exemplo dos seus pais. Assim como são aqueles filhos criados em lares que têm uma certa estrutura, eles têm também a pastora Lança é psicóloga, sabe muito bem disso, tem uma possibilidade muito grande de repetir tudo aquilo, porque ali estão as suas referências. Não é isso, meus irmãos? E perdoa, pessoal, eu peço até desculpa para você que eu tossi alguma vez, porque essa virose, ela não está fácil, viu? Até minha esposa hoje, ela teve uma recaída, está em casa se recuperando, também está me assistindo, um beijo para ela, viu, meu irmão? Já nós estamos juntos. Ela ficou muito sentida, não podendo vir, minha filha, como é que eu vou estar lá sozinho sem você, né? Mas eu estou sentindo a presença dela junto comigo, viu? Então, meus irmãos, e nós vivemos isso, infelizmente. Por isso nós estamos tendo uma crise tão forte de valores e morais que nós evidenciamos todos os dias em nosso país. Muito triste, falta de referência. E esse pequeno prenúncio que eu quero fazer é só mostrarmos como é importante e precioso aqueles que dão um testemunho real, aqueles que efetivamente vivem a obediência e o amor da palavra de Deus. Como isso, Como é feliz a gente falar sobre isso. Por isso, quando eu recebi o convite do IBRA, a pessoa da nossa querida Jesus Arruda, eu aceitei de ponto, porque eu disse, eu vou falar de uma coisa mais, entendeu? Uma coisa que vem lá do nosso coração, assim, de uma forma especial, porque falar dos nossos pastores aqui é muito fácil. O nervosismo é mais só estar aqui na frente olhando para vocês, mas falar deles é muito fácil. Porque aqui nesse ministério aqui, eu posso falar isso como testemunho de uma pessoa que está aqui há mais de 14 anos. Aqui não há culto a pessoas. Aqui não há culto a pessoas. Aqui, desde que eu entrei, que eu tenho aprendido que nosso alvo é Cristo. É Cristo. Nós amamos o nosso pastor, nossa pastora, os nossos pastores. Mas aqui não tem culto a pessoas. Aqui é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Aqui é ensinado isso. E vocês sabem, eu estou trazendo lá para o lado militar, que alvo, você sabe que alvo é um objetivo. É algo que nós temos que alcançar. É isso? Mas para nós alcançarmos o alvo, nós precisamos de um treinamento. Nós precisamos de um acompanhamento. Eu estou falando para o aspecto militar, Sérgio. Passando para o aspecto militar, tinha uma pessoa lá, olha, assim, faz assim, olha, puxa mais para cá, pega na nossa mão, às vezes pega na nossa mão para orientar. E assim faz os nossos pastores. Eu falo isso com muita alegria, porque essa igreja, eu fui ensinado a perseguir o alvo.
fui ensinado a perseguir. E a cada momento de pregação, a cada vivência que nós fomos aprendendo, a gente foi aperfeiçoando o nosso caminho. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, ele exorta aquela igreja, os seus membros, a serem imitadores de Cristo, como Ele é. Paulo não quer se colocar numa situação de Cristo, ele coloca assim: sejam imitadores de Cristo. Você sabe o que é imitar, né? É você buscar fazer algo parecido, igual aquilo. Mas Paulo falava aquilo para deixar bem claro seus exemplos, a sua abnegação, a sua dedicação, a sua perseverança de levar a palavra de Deus, para ensinar, para que as pessoas compreendessem o que foi o sacrifício na cruz do Calvário, o que representava efetivamente o amor de Cristo. E como nós precisamos de referência, meus irmãos. Como nós precisamos de referência. E glória a Deus que nesta igreja, nesse ministério, nós temos pastores e pastores que são referência para nossas vidas. Amém, igreja? Você pode aplaudir isso? Aqui nós temos imitadores de Cristo. Eu posso falar isso de uma forma muito tranquila. Aqui nós temos imitadores de Cristo. Pessoas que nos ajudam na nossa caminhada cristã, na consolidação do nosso testemunho. São pessoas cujas palavras ensinam e seus exemplos arrastam. Amém, meus irmãos? Eu queria ler com vocês, eu queria que Michel colocasse, Hebreus capítulo 13, versículo 7. Hebreus: lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Amém, meus irmãos? Imitem a fé que tiveram. Eu queria deixar: imitem a fé que tiveram. A palavra nos ensina, a palavra nos exorta a imitar. Ela nos faz nesse sentido. E eu posso falar isso, meus irmãos, que nesses anos que eu estou aqui na igreja, nessa igreja, a primeira pessoa que agiu como semeador da palavra de Deus na minha vida e que me fez a sentir aquele desejo de me tornar crente foi a minha sogra. A minha sogra que já está já nos braços do Senhor. A minha sogra foi uma referência nessas partes, porque era uma mulher de oração. A minha sogra passava várias noites em vigília, orando pela sua casa, pela sua família, pela edificação do seu lar. Pelo vídeo da minha sogra é que eu fui entender o poder dos joelhos dobrados. Porque em muitas situações, entendeu? Em muitas situações, eu posso dizer para vocês claramente, a mão de Deus agiu sobre aquela família por meio da oração dela. Ali eu entendi o que é o conceito de livramento. Foi pelos exemplos da minha sogra. Mas eu ainda estava, ela mesmo vendo aqueles exemplos, eu ainda estava meio distante. E aí coube a Deus me trazer, eu morava no interior, coube a Deus me trazer a São Luís. E aí, quando eu cheguei aqui em São Luís, eu comecei a frequentar, buscar algumas igrejas, visitar algumas igrejas, visitei várias igrejas. Até que eu recebi uma vizinha nossa, nos convidou, e nós viemos conhecer a Igreja Batista Vicente Fialho, e nós nos sentamos, a identificação foi imediata. O Espírito Santo falou logo ao nosso coração. Aqui era o nosso lugar. E nós, quando estávamos aqui, eu fazendo já uma análise, meu pastor, daquela época, lembrando da minha sogra, que ela jogou aquela semente, mas aquela semente, quem já leu a palavra do semeador sabe que a semente ela precisa germinar para ela render fruto do Espírito. A semente foi jogada no meu coração, mas ela precisava germinar.
Ela precisava render os frutos do Espírito. E eu confesso que meu coração ele não estava preparado ainda não. Ele ainda estava com aquele solo rochoso. Porque quando eu cheguei aqui na igreja, eu confesso que quando eu vim para cá, eu não vim na condição de ovelha, meu pastor. Eu vim como religioso. Você sabe o que é o religioso? Eu disse, não, eu vou para a igreja, eu vou sentar lá atrás, ficar ali, sentado, vou ouvir, terminou, eu vou para casa, ligo meu carrinho, vou para casa, não quero contato com ninguém. Eu sempre tive dificuldade de relacionamento, sabe? Militar tem essa dificuldade. Eu sempre tive dificuldade de relacionamento. A minha relações públicas e minha esposa, meu Deus do céu, são duas pessoas totalmente diferentes. A minha esposa tem uma facilidade de conversar, de fazer amizade, meu Deus do céu, eu digo, meu Deus, entendeu? E eu disse, rapaz, se nós dois fôssemos assim, eu não sei como é que a gente ia ser. Eu acho que tu ia ser prefeito, eu ia ser deputado. Brincadeira, pessoal. Mas é impressionante a capacidade dela. Eu fico assim, às vezes, olhando com aquela facilidade quando ela fala, e a dificuldade que eu enfrento. Então você estava bem ali, dizendo, não, você está bem ali atrás. Meu Deus, estou aqui atrás, vou assistir o culto, terminou, vou para casa, fiz minha obrigação, fiz minha parte, estou no culto domingo, estou ouvindo a palavra. É o religioso. É um comportamento de religioso. Eu lembro que eu saía daqui e sentava lá ia para o meu carro e ficava lá. Às vezes passava meia hora dentro do carro, ela conversando. E eu lá dentro do carro, esperando. E isso foi por vários momentos. Sabe por quê? Porque o religioso é assim. O religioso, ele pensa só nele. Ele pensa no benefício próprio, naquilo que lhe convém. Entendeu? Ele quer fazer suas próprias regras. Ele vem para a igreja e diz assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu não quero fazer aquilo, eu não quero fazer isso, etc. Ele que determina a forma, ele quer que a igreja se adeque a ele e ele não se adeque à igreja. Ele não é ovelha, é um religioso. E é assim que eu era. É assim que eu era. Mas, meus irmãos, você sabe, tem um provérbio muito falando que o coração do homem pode fazer plano, mas a confirmação vem do Senhor. Esse era meu plano. Mas lógico que Deus tinha um outro projeto para a minha vida. Deus tinha outro projeto no meu coração, para a minha vida. E, meus irmãos, você sabe que o religioso, ele tem a característica do fariseu, Ele tem uma característica de farisaísmo. Ele se acha, eu sou uma boa pessoa, dou uma oferta ali, eu faço isso, eu faço bem, dou uma cesta básica, então estou tranquilo, estou fazendo a minha parte. É o aspecto do religioso. Mas, acima de tudo, ele é individualista. Tudo isso é individualista. Está pensando nele e nos benefícios que ele pode ter baseado nessas virtudes que ele acredita ter. É isso? Ele vai totalmente contra ao Evangelho, porque a religiosidade ela é hipocrisia. E o Evangelho, meu irmão, é baseado no amor. É baseado na humildade, é baseado justamente nesse aspecto de nos libertar do eu. De nos libertar do eu, porque a igreja não sou eu, a igreja somos nós. A igreja somos nós. E eu posso falar isso, entendeu? Dentro do meu coração, de como ele precisava, Meu coração, a semente foi jogada, mas ele precisava ser aradado. Ele precisava ser adubado. Ele precisava passar por um processo para que aquela semente pudesse germinar. Eu queria testemunhar com vocês, por esses homens e mulheres, esses pastores que estão aqui, que quando eu fui alcançado efetivamente pelo Espírito Santo, foi uma forma tão surpreendente, que até uma pessoa pode achar assim, mas não espere um testemunho bombástico não, mas foi assim, algo assim que a forma como o Espírito Santo age em nossa vida, para nós compreendermos o significado do que é servir, do que é ter uma vida em Cristo, é algo extraordinário, entendeu? Eu me lembro que, em uma determinada ocasião, participando, eu sempre com essa questão de reserva, sempre participava de um ou outro evento, mas em determinado momento participando dos eventos, onde eu via a dedicação dos nossos pastores,
dos nossos diáconos, do nosso obreiro, preparando todo um evento para nos receber. E nesse dia eu cheguei um pouco mais cedo nesse evento, e ali eu vi gente carregando cadeira, eu vi gente carregando isopor, eu vi gente preparando, lavando salão. Aí eu fiquei olhando, meu Deus, me perdoa, Pai. Como nós somos egoístas. Como é que nós podemos viver uma palavra de forma individual, sendo individualista? E aquelas pessoas faziam aquilo, como estava escrito naquele versículo anterior. Mas eles faziam aquilo por amor a nós, porque eles já tinham sido alcançados pela graça maravilhosa de Cristo, pelo Espírito Santo, e estava ali para nos servir, para nos mostrar, olha, Deus te ama e nós também. Nós estamos aqui justamente para que você tenha essa experiência, essa comunhão, essa convivência, para que você sinta o amor de Deus. E ali foi um choque muito grande para mim, meus irmãos. Eu saí dali envergonhado, porque até para aceitar o convite eu colocava resistência para ir. Só para aproveitar a festa eu botava dificuldade para ir. E aí quando eu vi todas aquelas pessoas trabalhando, se dedicando, como muitas vezes acontece, aquilo constrangiu o meu coração. Ali eu tive um novo momento na minha vida. Foi a partir daquele momento que eu comecei efetivamente a entender, a ler a palavra e começar a entender ela pelo aspecto de amor ao próximo. Foi ali que eu comecei a aprender, comecei a caminhar. E ali eu recebia, quando me convidavam, oração, aí estou dentro. Eu comecei a participar de um momento de oração, eu comecei a me colocar à disposição de ministérios. O Espírito Santo constrangiu o meu coração. Foi ali que nós começamos a criar efetivamente um relacionamento, intimidade com Cristo, por meio do testemunho dos nossos pastores e dos nossos irmãos. Amém, meus irmãos. E a verdade, meus irmãos, é que quando a gente não tem esse encontro com o Espírito Santo, o nosso coração ele permanece individualista. Você pode estar na igreja bem aí, mas se você não tiver esse encontro com o Espírito Santo, seu coração vai ser assim, individualista, no eu. No eu. Você sabe quem faz quebrar isso? É Cristo. Mas você sabe quem Cristo usa para fazer isso? Esses homens e mulheres que se abnegam todo dia a nos levar essa mensagem de esperança. São eles que o Senhor usa como instrumento para adubar, para dar o nosso coração, para que a semente do Espírito Santo frutifique em nossas vidas, e nós, quando saímos daquela porta bem ali, possamos ser instrumento na vida de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Espírito Santo. Eu posso falar para vocês, que dos muitos testemunhos que eu poderia dar, dos nossos pastores e obreiros, para entender o amor de Cristo, eu lembrei da passagem de Jeremias, capítulo 12, capítulo 4, quando fala do vaso, o vaso na mão do oleiro. Eu me via, me via naquele vaso, aquelas mãos tentando me moldar, na minha resistência àquele vaso, danificando, e de novo começando a fazer aquele trabalho, para que nós pudéssemos chegar a ser vasos de honra, para que nós possamos ser vasos efetivamente, Deus, em que haja a presença de Cristo em nossas vidas. Essas mãos que nunca descansaram, porque, meus irmãos, você sabe que a verdade do religioso, do pastor, é que o religioso, ele não se importa com ninguém. E quando nós vivenciamos isso, eu me lembro que eu tive um momento de conversa com o nosso pastor, e nesse momento de conversa que eu tive com ele, eu conversando com o meu pastor Jair, eu dizia assim: pastor, eu tô com uma dificuldade ali com uma pessoa difícil, é uma pessoa difícil, está aqui da igreja, mas é difícil, e eu estou sentindo assim uma certa dificuldade, eu não sei como é que eu faço, eu procedo, porque está difícil, não está fácil não. O Senhor está realmente testando nossa fé.
E eu confesso que eu conversando com o meu pastor, ele disse, não, meu filho, você sabe, né, vá, ore, aquelas orientações são comuns. Aí estou sentado aqui com o meu pastor, ele falando, eu disse, meu pastor, eu perguntei, meu pastor, eu já convivo pouco, né? É uma vez ou outra que eu estou ali em cruz, mas eu sei que o senhor convive mais. E essa pessoa também eu sei que é difícil com o senhor. Como é que o senhor consegue? Aí ele olhou para mim e disse, meu filho, eu aprendi a amar incondicionalmente. Você sabe o que é amar incondicionalmente? Se você ouvir essa frase, amar incondicionalmente, só ouvir isso, não, o que é amar incondicionalmente? A gente pode até aprender como ovelha, mas você sabe o que é amar incondicionalmente? O amar incondicionalmente do pastor é justamente isso. É aquele que quando eu estou vendo defeito, quando eu estou querendo mostrar defeitos daquele, ele está vendo uma ovelha que precisa ser trabalhada. Uma ovelha que precisa, meu amigo Parcelli, entendeu? Da graça do Espírito Santo. É isso que é um pastor. Ele não desiste. Enquanto eu estava ali pronto para desistir, se ele dissesse, não, se afaste dela, evite. Talvez eu sairia e evitaria mesmo. Mas não. Amor incondicional. É isso que é um pastor. É isso que um pastor faz. É por isso que eu sou ovelha, pastor. Eu vejo algumas pessoas assim, pastor, ô minha irmã, estou tão longe desse caminho. Entendeu? Então é isso. E aquilo me constrangeu também. Rapaz, como eu tenho que aprender, como eu tenho que observar esses homens e mulheres abnegados na palavra de Deus. Como eu tenho que abrir a minha mente para aprender o significado do que essa palavra representa. E glória a Deus, e glória a Deus que nós temos aprendido muito com esses pastores. Aprendido, assim, de uma forma assim, grandiosa ao longo desses 14 anos. E eu tenho assim a grande satisfação, eu quero pedir perdão aos demais pastores, assim, mas fazer uma referência ao meu pastor. Eu, assim, por diversas situações encontrei, eu trabalhei em determinados setores, e a gente comum encontrar pastores. Aí, quando perguntava, ele dizia, sou evangélico, coronel, sou evangélico. Igreja Batista Vicente Fialho. Igreja Batista Vicente Fialho, sim, pastor. Pastor já, homem de Deus. Homem de Deus. Entendeu? Um homem de Deus. Verdade. E a pessoa falava ali com aquela... Um homem de Deus. E ali eu entendi assim, de como a gratidão de Deus veio no meu coração, saber que nós estamos sendo levados por um bom pastor. De um homem que dá a sua vida, que tem dado a sua vida pelas suas ovelhas. Eu não estou jogando confete aqui não, gente. Vocês sabem disso. E meus demais pastores, que eu tenho certeza que tem no pastor Jário as suas referências. E minha irmã me deu 20 minutos, não é isso? 20 minutos, eu não quero estourar o tempo, né? Eu não sei, apagou ali o negócio ali, eu não sei. Eu vou adiantar. Esses ensinamentos, meus irmãos, eles nos mostram uma situação muito interessante. A principal qualidade de um pastor não é a eloquência com que ele fala aqui, né? É muito bonito, eu acho realmente, eu gosto muito de uma pregação bem dada, né? Ela é importantíssima para a nossa edificação e crescimento. Para alguns, falar em línguas, muito bom também. Revelações. Mas sabe qual é a principal característica de um pastor? É justamente isso que eu estou reportando aqui. É o cuidado e o amor que ele tem pelas suas ovelhas. Eu estava vendo um determinado pastor, um determinado pregador dizendo, rapaz, eu não quero saber se tu fala em línguas, eu não quero saber como é que se tu fala em línguas, eu esqueci aqui o detalhe que ele falou desse aspecto. Eu quero ver a tua conduta. Eu quero saber o teu exemplo.
E vendo o exemplo dos nossos pastores, eu digo, meu Deus, obrigado, Senhor. Gratidão ao nosso coração por ter pessoas tão dedicadas à tua obra, tão preocupado com suas ovelhas. Eu sei que é um dia hoje de festa, né? É um dia de festa, é um dia de homenagem aos nossos pastores. E você deve estar pensando assim, mas o que eu poderia dar de presente para o meu pastor? Que presente eu poderia dar que pudesse alegrar o coração dele? Acho que é um desejo de todos nós alegrar o coração do nosso pastor, não é verdade, meus irmãos? Tenho certeza disso, que você guarda isso no seu coração, né? Meu pastor gosta muito de falar assim, eu ganhei uma camisa Dudalina, né? Fica feliz, né, pastor? Dudalina. Isso. Tenho certeza que meu pastor ficou muito feliz, né, com a prenda da Dudalina, Brooks Fields, um bom sapato, um relógio. Eu tenho certeza que são coisas que alegram, mas você sabe o que realmente, sabe, o maior presente que você pode dar para o seu pastor? Presente que eu tenho certeza trará uma alegria para ele imensurável, aos seus pastores. Não, quando eu falo pastor, gente, pastores e pastoras, me perdoe, né? Eu estou falando aqui do contexto de todos os pastores da minha igreja. E eu queria ler para vocês, isso aqui eu faço questão de ler, né? São os presentes que você pode dar ao pastor, né? E não está a camisa da Lina, é muito barata a camisa da Lina, viu? É barato. É barato. Esse presente que eu falo para vocês, ele é caro. Sabe por que ele é caro? Porque ele exige renúncia. Ele exige obediência. Ele exige testemunho. Você sabe qual é? Eu vou lhe dizer. O maior presente que você pode dar aos seus pastores, primeiro, é ser uma ovelha temente a Deus. Não adianta o seu pastor passar aqui, falando, exortando, conversando, lhe orientando, e você não ser temente a Deus. Porque o temor a Deus é o princípio de tudo. Se você não tiver isso no coração, o segundo presente que você tem que dar ao seu pastor, que vai alegrar o coração dele, ter um testemunho cristão verdadeiro, onde as virtudes do alto sejam realidade. Testemunho. Virtudes do alto. Você sabe o que é isso? É quando você colocar a planta dos seus pés, quando você chegar no local, as pessoas vejam em você a face de Cristo. A palavra revelada pelos seus exemplos. Terceiro presente que você pode dar, que eu tenho certeza que vai alegrar muito o coração do seu pastor. Ser um inspirador para os que estão ao seu redor, para que esses desejem ter na sua vida a sua experiência com Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Você sabe que não é isso que meu pastor quer? Que eu chegue lá fora e seja um inspirador àqueles que estão ao nosso redor, para que eles digam assim: pai, vem cá, faz favor, tu é crente? Eu sou crente. Qual a igreja que tu congrega? Ali, Igreja Batista Vicente Fialho. Eu posso? Pode. Quando é o culto lá? É quinta, é domingo, tem escola bíblica. É isso, meus irmãos. Porque esse é o nosso propósito. É para isso que os nossos pastores nos ensinam, nos exortam, nos direcionam. É para nós ganharmos vidas para Cristo. E muitas das vezes nós vamos ganhar, às vezes, sem nem falar, sem nem necessidade de pregar, sem abrir a boca, só pelo testemunho que você dá. Amém, meus irmãos? Amém. Quarto presente, é muito presente, viu, gente? Vai anotando aí, viu? Quarto presente é ser um intercessor que ora pela sua vida espiritual, pela sua família, pela igreja, pelos pastores e por todos os propósitos aqui apresentados. Você é um intercessor, meu irmão? Você tem orado na sua casa, pela sua família? Você tem orado por esse ministério? Você tem orado pela vida dos nossos pastores? Você tem orado pelo seu irmão que está enfrentando por uma luta, por uma adversidade? Você tem dobrado os seus joelhos na sua casa,
tirar um momento de oração, para que você possa construir um relacionamento real e intimidade com Deus, e você só constrói isso com oração. Você pode ir aqui para o culto da quinta, você pode vir no culto do domingo, você pode vir na escola bíblica dominical, mas se você não aprender a curvar os seus joelhos e ser um intercessor, vai ser difícil você criar relacionamento e intimidade com Cristo, porque é a forma que Ele tem de falar aos nossos corações, é a forma que nós temos de conversar com Ele. Se você não é, seja um intercessor. Comece a orar. Amém. Quinto presente é ser um vaso com utilidade na obra do Senhor, servindo com alegria, entendendo que quando você se propõe a servir, aprende o significado do que é colocar a necessidade dos outros acima das suas e seguir o real e único exemplo, o único e verdadeiro exemplo de Cristo: amar ao próximo como a si mesmo. É deixar de ser religioso. Amém, meus irmãos? É ser vaso na obra. Eu posso falar isso, de fato o Espírito Santo usa muitas formas de tocar o nosso coração. Para mim, foi nessa área, entendendo que é servir. E, meus irmãos, eu poderia elencar muitas outras situações que poderiam alegar e poderiam alencar sobre o presente que nós poderíamos dar aos nossos pastores e pastoras que alegravam o seu coração. Mas o final, o último presente é o resumo de tudo isso, o que eu falei anteriormente. Assim como eu tive a oportunidade de ouvir as referências elogiosas do nosso pastor, dos nossos pastores, eu tenho certeza que os nossos pastores têm esse mesmo desejo. E quando chegar num local, uma pessoa perguntar: qual é o teu ministério? Igreja Batista. Eu conheço umas ovelhas de lá. Pense nas ovelhas. Ovelhas tementes. São bênçãos. São bênçãos no local onde estão incluídos. Você sabe a alegria do pastor ouvir isso da sua ovelha? Ver que ela é bênção. Ver que ele é um testemunho vivo de Cristo. É um pastor. O ensino não falta. A exortação não falta. O exemplo não falta. Mas sabe que ovelha, né? Ovelha, muitas das vezes tem umas ovelhas que são teimosas. Né? Muitas das vezes são teimosas, são rebeldes. Né? E é isso que nós temos que estar preocupados, em ver o nosso testemunho, exaltando, né, aquilo que nós temos aprendido por meio desses instrumentos de Deus, porque eles são instrumentos de Deus utilizados para abençoar nossas vidas. Amém, meus irmãos? E eu quero encerrar, que eu acho que até passei do meu tempo, né? Mas eu quero encerrar, eu quero que Michael, para encerrar, eu quero encerrar com um versículo. Está em Mateus 25, no 25 do capítulo 25, versículos 34 a 40. Mateus 25, 34 a 40. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: venha, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, presos e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiros e os hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo, ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que fizeram diante de um destes pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram.
meu querido pastor Javes, meus queridos pastores aqui, pastoras aqui presentes. Estão aqui, ó, os seus pequeninos. A começar por mim, que tive fome e sede da palavra de vocês, me saciaram. Que era forasteiro e fui acolhido nesta casa. Que quando eu estava doente, nunca deixei de receber uma mensagem de afeto, de amor e de esperança. E quando estava preso no mundo, vocês foram lá e nos libertaram, para que nós pudéssemos viver a glória de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Eu queria que vocês levantassem nesse momento e desse uma calorosa salva de palmas a esses homens e mulheres. É isso, meu pastor. Obrigado. Boa noite, igreja, graça e paz. A gente queria agradecer ao irmão Marcelo, dar uma lembrança para ele, agradecer pela sua prontidão em ter aceito o convite para trazer essa palavra nessa noite. Obrigado. Bom, a gente gostaria de dar continuidade às nossas homenagens. Eu queria pedir o Michael para colocar o nosso vídeo agora, nesse momento. A igreja pode se sentar. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3, dentro da palavra de Deus. Pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por entendimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores de que foram confiados, antes tornando-nos modelos de rebanho. Hoje é dia de homenagear esses homens e mulheres vocacionados que, além do ensino, cuidam, orientam e constantemente oram pelas suas ovelhas. Nesses tempos em que os valores e virtudes cristãs estão tão ausentes, damos graças a Deus por fazer parte de um ministério que não abre mão da essência do Evangelho, que procura todos os dias nos exaltar no sentido de entender qual o propósito de viver para Cristo. Meus pastores e minhas pastoras, vocês são inspiração para nós. Contra este mundo que todos os dias tenta nos afastar do amor de Deus, do seu reino e da sua justiça. Que Deus os abençoe grandemente, que Ele retribua com sua infinita graça e misericórdia por todo o empenho, amor e dedicação que tem por nós. Amém.
Eu não poderia deixar de compartilhar brevemente com vocês 2 textos das Sagradas Escrituras. É o que Jesus nos convida a orar para a deficiência de vocacionados e chamados para o serviço do pastoreio. Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. Nós já estamos retornando para casa, mas façamos a leitura desse texto. Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. Jesus percorria por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, que nós possamos assumir o compromisso de orar para que Deus levante vocacionados, chamados por Ele, para o grande serviço, imensurável serviço da proclamação do Evangelho e de cuidado, do pastoreio de pessoas. E agora eu encerro com o que Jeremias fala acerca de uma promessa de Deus acerca do ministério pastoral. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacente com conhecimento e com inteligência. Amém? É Deus quem dá pastores à igreja. É Deus quem vocaciona. É Deus quem sustenta. Por isso que nós precisamos manter a nossa vida de oração, suplicando a Deus que envie vocacionados para o serviço da seara, porque os campos já estão alvos, já estão brancos para a grande ceifa, a grande colheita, até que Ele venha. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, é com muita alegria que nós estamos aqui abençoando o Teu povo, orando pelo Teu povo, essa igreja amada que o Senhor nos confiou. Que o Senhor nos dê saúde, força, vigor, nos reabilitando dia após dia para o exercício do pastoreio que o Senhor nos confiou. É uma obra que nós amamos realizar. Essa obra se tornou também o sentido das nossas próprias vidas. São 28 anos dedicados a essa causa. E é um privilégio, é uma alegria, é uma dádiva ser cercado de pessoas tão amorosas, tão preciosas, tão encorajadoras, tão comprometidas. Eu quero te agradecer que nesses 6 meses do meu adoecimento, as lideranças se fortaleceram ainda mais. Eles se mostraram comprometidos, unidos. Nós não tivemos baixas, Senhor, na congregação, não tivemos prejuízos na vida da igreja, porque nós temos pastores segundo o Teu coração, como disse Jeremias, homens, mulheres, jovens, que se dedicam em prol da Tua causa porque Te amam, porque foram vocacionados e chamados pelo Senhor. O que chama, o que vocaciona é o que sustenta. Agora leva-nos na Tua paz, e que essa noite seja ainda uma noite mais que especial, também a noite do sono reparador, para enfrentarmos essa nova semana confiantes no Senhor. E que o amor de Deus e Pai, a graça de Cristo Jesus, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com o Teu povo, que é abençoado, diz. Dai uns 10 abraços, diz, uma semana de vitória, uma semana de vitória.